Olha, amanhã acontece em Indaial o júri popular, que vai decidir o futuro, inclusive futuro político, do vereador Diego Pandini. Ele é acusado de homicídio e tentativa de assassinato. Os crimes ocorreram há 8 anos. Ele falou com exclusividade, está aqui, esse é o vereador Pandini, conhecido como o Diabo Loiro, da cidade de Indaial. Ele falou com exclusividade ao Tribuna do Povo. A gente tem que ouvir todos os lados aqui, né? Inclusive, vamos trazer a reportagem para o ar agora. Põe na tela! No dia 13 desse mês, completou 8 anos da morte de Jair de Andrade e da tentativa de homicídio contra Guilherme Andrade. Jair era padrasto e Guilherme meio-irmão de Diego Pandini, denunciado pelo Ministério Público pelos crimes. Depois de um silêncio que durou anos, o acusado e a avó dele, principal testemunha, decidiram falar com nossa equipe. Nós viemos exatamente onde o crime aconteceu. Segundo o Diego já conversou comigo anteriormente, ele estava dormindo nesse quarto quando ele ouviu barulhos de carro acelerando, barulhos da pedra, pessoas gritando, e ele se assustou, foi até a janela para ver exatamente o que estava acontecendo. Foi quando ele percebeu que o meio-irmão dele, o Guilherme, à época que acabou sendo vítima, e o padrasto estavam no local instigando ele para a briga. E aqui está o pátio da residência onde a família mora e a gente vai conversar agora com o Diego, ele que foi denunciado pelo Ministério Público e está respondendo por esses 2 crimes, homicídio e tentativa de homicídio. Só que tem um detalhe muito grande nessa história toda. É porque tudo aconteceu, Diego, na verdade, para você defender a sua avó, que à época estava com o quadril quebrado, a mobilidade dela estava bastante restringida. Exatamente, né? Foi bem isso acontecido, né? Eles chegaram de madrugada, tacando pedra, pedaço de pau, dizendo sai para fora, só vamos sair hoje daqui com a tua pele, né? Nisso eu pensei, quer saber? Deixam quebrar tudo, né? O que quiser. Pulei a janela da cozinha, dei a volta por trás, só que nisso eu escutei a voz da minha oma. A avó estava aqui, até então, conversando com eles, dizendo para eles ir embora, né? Foi na hora que ela estava na porta ali do carro, eles abriram a porta, vieram para cima dela, né? Ela com toda aquela dificuldade, mobilidade, ficaram ali conversando, a Oma dizendo, pelo amor de Deus, vão embora, o Diego não está em casa. Eu fui até no carro, então eu disse, Gui, por amor de Deus, vão embora, ele não está, né? Daí o Neco disse, se tu queres que ele não seja morto hoje, agora deixa comigo. Ele saiu do carro e daí, com toda a dificuldade, eu fui até aqui assim. E fiz assim, por amor de Deus, vão embora e não vão lá para baixo, né? Eu não sabia se ele estava lá ou não, mas o medo, sabe? Daí ele me empurrou e daí eu equilibrei e quase caí aqui. E daí o Diego veio. Mas eu não sabia que ele estava aqui, eu só escutei a voz dele. Naoma, não, ele disse. O interessante é que a gente tem as imagens de pelo menos 2 armas brancas, 2 peixeiras, a gente pode se dizer assim, que estavam dentro do carro. Você acredita que ele usaria essas armas para investir contra você? Não só usaria, como usou, né? Eu tenho a cicatriz até hoje, né? Aqui ó, na minha mão. Quando eu dei a volta, então, ali eu peguei um pedaço de madeira. Porque eu pensei, se ele tiver armado, eu vou me prevenir. E fiquei com esse pedaço de madeira. Quando eu vi a minha avó receber, né, aquele empurrão no rosto e quase cair aqui, então daí eu vim correndo e disse, na minha avó não, na minha avó não. E peguei, daí quando eles me ouviram, ele fez assim, de conta que ia sacar alguma coisa. Foi daí onde que eu lancei o pedaço de madeira. O pedaço de madeira, né, nem sei se pegou neles, eu não cheguei a ver, mas daí eles vieram para cima e nós entramos em briga mútuas. Em luta corporal. Em luta corporal, exatamente, em luta corporal, né? Tanto os 2 contra mim. Daí ele correu para dentro do carro, né? Quando ele saiu do outro lado, ele já estava com a faca na mão. Aí quando eu cheguei, né, para cima dele, ele me atentou com a faca, eu tirei, né? Consegui tirar a faca, foi onde que pegou aqui. Aí foi onde que daí o Guilherme veio por trás com a barra de ferro, né? Fui para cima do Guilherme. Nisso, quando eu voltei, o Neco atentando pegou a faca e veio para cima de novo. E daí eu vim correndo para trás, nisso que eu vim correndo para trás, tropecei nesse pedaço de madeira, né? Daí peguei esse pedaço de madeira e eu ainda falei, Neco, para. E ele veio com tudo. Quando ele veio com tudo, eu
taquei, né, dele com um pedaço de madeira, não vi onde pegou. Você acha que se você não tivesse reagido, a vítima fatal poderia ter sido você? Mas com certeza, né, eram dois contra mim, né, as provas estão, né, junto, né, na delegacia, tanto a faca como a barra de ferro, né, com certeza hoje não seria eu para estar respondendo como homicídio ou tentativa, né. E o Guilherme, vocês têm uma boa relação, que inclusive você é padrinho do filho dele. Sim, exatamente, nós se perdoamos, né, depois de todo esse ocorrido, né, é meu irmão, né, a gente tem que saber apagar, né, de uma certa forma, os fatos que ocorreram, né, essa tragédia, né, que não precisava ter acontecido, e seguir a vida, né. Para a defesa, é evidente que Diego tentou se defender e proteger a avó. Não há o que cogitar. Diego Pandini agiu em legítima defesa própria e de terceiros. O júri se reúne amanhã no Fórum de Indaial. O julgamento, sem hora para acabar, está marcado para começar às 9 horas da manhã. Bom, independente de qualquer situação, de quem é o culpado, quem não é o culpado, o fato é que é triste a gente ter que trazer uma reportagem dessa e o senhor e a senhora acompanhando o depoimento de uma senhora de idade, né? Disse, olha, essa confusão toda, e aí tem que colocar uma senhora que chega a essa altura da vida, tem que, enfim, passar por uma situação como essa, constrangimento e teve morte. Então, isso no seio familiar. Vamos lá. Essa discórdia, essa agressividade, um vai pra cima com a faca, o outro, como diz a Dani, pegou a peixeira, outro pegou um pedaço de pau e aí vai pra barra de ferro, enfim. É muito ruim ter que falar disso, sabendo que isto aconteceu no meio familiar. Os integrantes da mesma família, seja padrasto ou não, padrasto é da família. Esse, a partir do momento que está ali no convívio, não é? Está convivendo com a mãe, é da família. Tem que ser respeitado por todos. E também tem que dar-se o respeito. Mas é muito triste ter esse tipo de informação no ar e ver esse tipo de discussão e ainda terminar em morte da forma que foi.